Meus amigos, chegando para mais um podcast de comentários ao Código Penal, artigo por artigo. Nós estamos falando da teoria da pena e hoje vamos enfrentar o artigo 41 do Código Penal, que é a superveniência de doença mental. Muito bem, pessoal, como nós sabemos, nós temos dois tipos de sanção penal, as penas e as medidas de segurança. As penas são aplicadas para quem é condenado. Se o sujeito é condenado, ele recebe uma pena, e a pena tem por característica ser certa, determinada, não há pena incerta. Quando o sujeito recebe uma pena, uma condenação, essa pena é sempre por um período pré-definido. Acabou aquele período, o sujeito não é analisado para ver se ele melhorou, se ele piorou. Acabou a pena, acabou. Ele deve ser colocado em liberdade se ele tinha uma pena de prisão, ou ele deve cessar a prática de trabalhos alternativos, se a pena for alternativa, enfim. E essa é a característica da pena. Mas a medida de segurança é aplicada no caso de absolvição imprópria, em que o sujeito, na época do crime, ele não tinha nenhuma capacidade de discernir entre o que é certo e o que é errado e verificar a característica criminosa da sua atitude. Então ele não tem culpa, por isso ele é absolvido com a aplicação de medida de segurança. O artigo em comento, ele fala sobre a doença mental superveniente. Então não é essa doença de origem no momento do crime, não é? Em que o sujeito deve ser absolvido com a aplicação de medida de segurança. Não, é uma doença que veio depois. Vamos à redação do artigo. Olha só. Superveniência de doença mental, artigo 41. O condenado a quem sobrevém doença mental deve ser recolhido ao hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou a falta a outro estabelecimento adequado. Bom, então, imagine que o sujeito ele estava cumprindo a sua pena num presídio, tá certo? Porque é uma pena, é certa, determinada, na época do crime ele sabia o que estava fazendo, ele foi condenado. Então ele está cumprindo a pena. Aí sobreveio uma doença mental. Pode sobrevir uma doença mental? Claro, a gente pode pirar assim do dia para a noite, né, pessoal? Então, o sujeito ele pode ter uma doença superveniente. O que o artigo 41 vem trazer é que o sujeito não deve continuar cumprindo a sua pena naquele estabelecimento prisional comum. Ele deve ser colocado em um estabelecimento adequado. Hoje há uma discussão muito grande acerca dos manicômios, né? O fechamento dos manicômios, mas a lei fala em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, que é o antigo manicômio, ou estabelecimento adequado. Então sempre haverá estabelecimentos, ainda que privados, mas o sujeito deve ser colocado nesse estabelecimento. Na prática isso funciona? Não, na prática muitas vezes não se percebe essa doença mental, muitas pessoas têm doenças mentais e nem se dão conta disso, imagina o preso, não é? Então, na prática, o sujeito tem uma doença mental e continua preso no mesmo presídio. Porém, se ele for assistido, regularmente assistido, se for periciado e constatar que ele tem essa doença, então ele deve ser recolhido por questões humanitárias, não só para ele, o tratamento dos outros para com ele, mas o tratamento dele para com os outros também. Então, por uma questão humanitária, ele deve estar no estabelecimento adequado, ser colocado
no estabelecimento adequado. Alguns podem estranhar, eu falei de estabelecimentos até privados, mas claro, com convênio para com o governo, né, para com o poder público, é sempre há essa possibilidade de aplicação. Legal, pessoal? Então é isso aí, vamos ficando por aqui, um grande abraço, até a próxima!